Bom dia, meus alunos do sétimo ano, tudo bom? Carlos André aqui com vocês para falar do tema da aula de hoje, que é regionalização do Brasil, regionalização do território brasileiro. Nosso país tem o quinto território mais extenso do mundo, o que lhe confere proporções continentais. Mas também temos uma grande diversidade, uma diversidade em aspectos naturais, principalmente em clima e vegetação, devido à grande extensão latitudinal. Também temos uma diversidade cultural e étnica muito grande, em função dos diversos povos que ocuparam e construíram o Brasil, desde os nativos indígenas, dos africanos escravizados, ou mesmo dos colonizadores portugueses e de imigrantes europeus, como italianos, espanhóis, alemães, entre outros povos. Mas também temos uma grande variedade nos aspectos políticos e econômicos, que vem lá da época da colonização, passando pelas Seis Marias, pelo sistema de plantations, ou mesmo com a Lei de Terras de 1850, que conferiu ao Brasil um país de grandes contrastes sociais, contrastes esses que muitas vezes se traduzem em desigualdades. O Brasil de hoje é um pouco diferente, mas a diversidade e os contrastes se mantêm. Por isso existem várias formas de regionalizar o território brasileiro. Mas primeiro temos que entender uma questão. O que é uma região? Região é um conjunto de áreas que estão próximas uma das outras e possuem similaridade, possuem semelhança. Então, para fazer parte de uma região, não basta que países, estados ou municípios estejam apenas próximos geograficamente. Precisam ter semelhança em aspectos naturais, ou políticos, ou econômicos, ou até mesmo culturais. O Brasil tem pelo menos 3 formas aceitas e muito divulgadas de regionalizar o nosso país. Primeiro, a mais conhecida, a do IBGE, que foi construída na década de 40, teve uma grande alteração na década de 1960 e a última grande mudança foi na última Constituição de 1988, porque havia territórios autônomos que foram transformados em estados. A divisão do IBGE divide o Brasil em 5 macro-regiões. São elas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A divisão do IBGE usa critérios naturais, como relevo, clima, vegetação, hidrografia, mas também aspectos socioeconômicos para configurar a sua divisão. Em contrapartida, também criada na década de 60, há uma outra divisão regional do Brasil chamada Divisão por Complexos Regionais Geoeconômicos. Criada pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiser, ela oferece uma outra proposta, que o único aspecto a ser considerado nessa divisão é a questão socioeconômica, como a sociedade produz renda. E ela vai dividir o Brasil em 3 complexos: a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, sendo que essa divisão não respeita o limite dos estados, podendo um estado fazer parte de mais de uma região. E a outra divisão muito aceita foi apresentada em 2000 pelo geógrafo Milton Santos e a geógrafa Maria Laura Silveira, que é a divisão dos 4 Brasis. É divisão sobre aspectos dos meios técnicos e científicos, como cada área do Brasil está inserida no processo de globalização da economia. Por isso, 4 Brasis. Milton Santos e Maria Laura Silveira diziam que existiam 4 Brasis dentro do nosso território: o Brasil da região amazônica, da região norte, o Brasil do Nordeste, o Brasil da região Centro-Oeste. Eles unificam a região Sudeste e a região Sul como uma única região, chamada região concentrada. Porém, é importante entender que não é só um país que é regionalizado. Qualquer território. Por exemplo, podemos regionalizar o mundo em continentes: América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. Ou mesmo um continente em subcontinentes, como a América do Norte, América Central e América do Sul. Ou mesmo um estado, como o estado do Rio de Janeiro,
pode ser subdividido em regiões, como a região metropolitana, o norte fluminense, o noroeste fluminense, a região dos lagos, que também é chamada de baixadas litorâneas, a Costa Verde, o Vale do Paraíba do Sul ou Sul Fluminense. Ou mesmo o município do Rio pode ser subdividido em centro, subúrbio, zona norte, zona oeste e zona sul. Então temos que entender que se regionaliza um espaço para conhecê-lo melhor. E o conhecendo melhor, fica mais fácil de administrá-lo. Se as políticas públicas vão administrar corretamente, é o outro assunto. Porém, com a regionalização, conhecemos os aspectos, as especificidades e as diferenças de cada povo, de cada grupo social dentro de um mesmo território. Tudo bom? Essa é a parte 1 do nosso vídeo da aula de hoje. Agora preste atenção na parte 2, até porque Thanos e Seu Madruga estão observando vocês para ver se estão fazendo a atividade direitinho, ok? Então até o próximo vídeo.